Eu não sei exatamente, que aí não sou muito bom de memória, mas alguns anos atrás, nesta mesma casa, nós estávamos aqui num retiro. E um padre salvista, aqueles que têm uma memória boa, vou seguir. Foi um retiro, vou seguir. E um padre salvista veio rezar conosco. E na homilia, a professora, na homilia ele dizia para nós assim: comunidade, instrumento de Deus, se preparem, vocês vão entrar numa fornalha, vocês vão entrar num tempo de provações. A gente, na empolgação daquele momento de poder, vai saber o que é. Claro que, conforme foi passando o tempo, a gente percebeu quais foram as provações que a gente, foi experimentando. E não foram poucas, não foram situações leves, mas foram provações que nos forjaram e nos provocaram a ser melhor. E aí, cada vez mais, identificando a graça do nosso carisma. Aquilo que nós somos, fomos chamados a viver. É fato. Hoje, é muito claro ao nosso coração, e aí, aqueles irmãos que fazem o seu compromisso definitivo, tem que estar no coração muito claro o que você está fazendo aqui. E tem que estar claro no nosso coração, o que nós somos chamados a viver. As crises nos colocaram em crise no sábado, não foi isso? Na dimensão espiritual, humana, diante dessa palavra de Efésios, que é o rema da nossa comunidade para este ano. Tá tudo bem aí? Tudo certo? Eu vou para lá um pouquinho, mas qualquer coisa é só você falar, tá bom? Estou aqui para servir. E aí, diante daquilo que as crises nos colocaram em crise para que nós pudéssemos pensar nessa dimensão espiritual e humana, na dimensão desse amadurecimento, Robertinho e Camila, nesse aspecto do nosso carisma, na espiritualidade. E aí, na missa, o padre também nos provoca a olhar para dentro de nós, uma dimensão de que nós precisamos cuidar, tirar esse cisco que está muitas vezes no nosso olho, dona Célia? Para que realmente a gente consiga, É o que ele dizia já no início: um cego não consegue guiar o outro. Não é isso? Tá certo que na minha família eu já tive 2 cegos que andavam juntos. Tive isso, e os 2 andavam juntos. Mas há até uma limitação. Existe uma limitação. Só que a cegueira que de alguma forma Deus está tentando nos dizer, pode ser que essa seja um pouquinho pior. E aí pode ser que seja uma realidade mais profunda para nós. Que a gente não está enxergando. Que a gente não, olha o trocadilho, não estamos enxergando. Mas que por tudo aquilo que Deus está fazendo, e nós precisamos estar atentos ao que Deus está nos falando. Ontem se falava, foi a Cris que falava, da questão da palavra. Nós precisamos, adentrar mais, mergulhar mais na palavra de Deus, porque ali está toda a direção para a nossa vida. E aí, ontem à noite nós ficamos sabendo da situação do Padre Wagner, que ele não viria, e não estava no script de eu falar. Estava até ali bem tranquilo, sentadinho,
cuidando de outras coisas e escutando os meus irmãos falarem, que é bom para mim também. É muito bom ouvir para que eu consiga também fazer essa reflexão na minha vida. Não é pelo fato de estar à frente que eu, não, quantas coisas que eu também preciso ser provocado. Quantas realidades em mim que as crises me deixaram em crise. É sempre isso, é sempre as crises, E aí não tem jeito, a gente precisa começar a olhar. E no dia de hoje, pela manhã, podendo ter esse olhar além, podendo mergulhar um pouco mais na palavra, Deus, e aí nessa palavra da liturgia das horas que nós meditamos, de Judite, naquele trecho, eu já entendi alguma coisa. Falei, nossa, Deus está falando alguma coisa. Mas depois, quando eu fui entrar, mergulhar nessa palavra, aí que ficou claro. Aí eu entendi o negócio, Ricardo. E tem uma coisa que só vai depender do Ricardo. Só vai depender do Vanderlei. Só vai depender do Bruno. Mas é claro, numa dimensão como comunidade, nós podemos nos ajudar a superar algumas situações. E aí, abra na sua Bíblia Judite. Para aqueles que... agora complicou, porque quem não tem muita... aquele tato com a palavra aí, dá uma olhadinha lá, para aqueles... dá uma disfarçada, olha lá o número, não tem problema, Mas... Judite, pegou? Judite 8. Judite 8. Mãe. Tá que página? Isso. Jennifer, acende essa luz aqui. Você já acendeu, Mas tem essas aqui, dá para acender. É para lá? É aonde? Aí. Muita calma nessa hora, Ria. Isso. Achou, Kaique? Aí está o primeiro ponto em que nós precisamos. Judite 8. Judite quanto? 8. É Judite 8. Mas fixem a atenção primeiro aqui. Eu vou só ler um trecho antes para introduzir aquilo que nós vamos ler no 8, tá? Isso. Naquele tempo de Judite, Osias, ele estava vivendo um tempo muito conflituoso, porque existiam inimigos que queriam tomar a cidade, e Osias é aquele que estava à frente para proteger. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui um pouquinho mais atrás nesta palavra, os inimigos fizeram e tiveram uma tática. Nós vamos cercar a nascente de água para que eles morram de sede. Os seus filhos, as suas esposas, que elas morram de sede, e assim nós não precisaremos usar da espada para este conflito. Aí eu falei, meu Deus, nós estamos sem água. Falei, Jesus amado, olha a tática do inimigo.
cercou a nossa nascente, para que nós não tivéssemos a água, para que nós não tivéssemos mais essa fonte de alimento, para que o nosso corpo pudesse estar pronto para a batalha. E Deus foi dando esse entendimento diante dessa palavra justamente por conta disso. Quando a gente vai, eu passo às vezes longas horas na rua e no sol escaldante que nós estamos em São Paulo, você vai ficando sem beber água, vai dando o quê? Dor de cabeça, vai te dando uma moleza, uma fraqueza, louco para parar o carro numa sombra para dormir um pouquinho. Então assim, a gente vai enfraquecendo de fato. Nós vamos perdendo a força, até mesmo o raciocínio nós vamos perdendo, porque vai dando essa confusão, E aí, na capela, enquanto minha esposa ficava ali, junto com o grupo dela, amor, eu te conheço, era você. Ali, gritando com o seu grupo, aquela coisa toda, e eu estava ali na capela rezando, e Deus, novamente diante dessa palavra, Ele vinha e provocava: estou colocando vocês novamente a um deserto. Caramba, de novo, colocando a cada um de nós neste deserto, justamente para que cesse dos nossos corações aquilo que a gente acha que são as nossas seguranças. Porque o que Deus ia falando no meu coração era que nós vamos nos autossuficientes, naquilo que nós temos e achamos que podemos, nós vamos conseguindo muitas vezes dar conta das coisas. Eu falei, por que Deus está insistindo nisso? Por que Deus está nos provocando? Porque não tem jeito. A direção de Deus para este final de semana, ela é clara. Nós precisamos cuidar de nós. E aí eu repito, o cego não consegue guiar o outro cego. Por mais que nós tenhamos a boa vontade, o querer, até mesmo a inteligência, o domínio de algumas coisas em conteúdo, numa dimensão até da experiência, Pega o Rogério, 40 anos já na comunidade, já tem uma vasta experiência, mas não é o suficiente se de alguma forma, dentro dos nossos corações, a água, o poço, se ele está seco. E aí eu subia, enquanto vocês estavam ainda na brincadeira, e aí eu subi, quando eu olhei, o poço, a caixa d'água seca. Falei, tá Jesus, o senhor não está para brincadeira, Seco. Coloquei a madeira lá, nem um centímetro. Aí eu gritando lá de cima, Rogério, pelo amor de Deus, escuta aqui, Rogério. Assim, eu fazendo e todo mundo, eu quero... E o Douglas lá, só assim, lá. Falei, Rogério, ninguém me ouvia. E eu lá em cima da caixa d'água, para alguém ligar a bomba para ver se a coisa funcionava. E nada. Mas eu desci rapidamente, liguei a bomba, e começou a sair um pouquinho de água e logo parou. Falei, caramba, não está saindo água. E aí Deus colocava no meu coração, tem alguma coisa travada. Tem alguma coisa travada. Tem alguma situação travada. E aí, não é pelo fato de só o Kaique estar de alguma forma vivendo alguma coisa errada, que a comunidade não sofre as consequências disso.
todos nós sofremos juntos. Pode ser que no teu egoísmo, pode ser que na dimensão do que você está vivendo, você fala assim, ó, sou eu que estou vivendo. Então, a vida é minha, eu sei bem o que eu estou fazendo, então muito tranquilamente eu vou continuar vivendo algumas coisas. Só que não é. Até porque nós, diante da igreja, diante do altar do Senhor, numa celebração, numa santa missa, nós nos colocamos ali, todos nós, né? Aqueles que já estão num processo. Ali, né? Diante do altar, nós nos colocamos o quê? À disposição de Deus. E naquele dia é bonito, porque a gente está todo ajeitado, arrumado, com, né, o coração todo aberto a falar aquelas palavras que pode ser que a gente não consiga mais nem lembrar as palavras que a gente disse naquele momento. Mas são essas palavras que teve força. Essas palavras chegaram ao coração de Deus. E Ele, naquele momento, o que nós estávamos? Alegres. E o que o Gabriel falou hoje de manhã? Que Jesus se alegra com a nossa alegria. Olha o que o Gabriel falou. Mamãe, Jesus se alegra quando nós estamos alegres. Eu sei que diante, né, do tempo, essa alegria, ela vai muitas vezes perdendo a força, ou vai esvaziando. Como essa água que está aí, esvaziando aos poucos a caixa d'água. Ontem ainda tínhamos 1000 litros. Era uma esperança de que, né, e deu certo, com 1000 litros, todo mundo lavou o sovaco, o banho de feijoada. Conseguimos, né? Mas hoje, e aí, por que Deus insiste ainda nessa dimensão de que nós precisamos olhar para nós? Porque isso só vai, essa água, essa abundância, ela só virá a partir do momento que eu tomo uma decisão de querer sair daquela vida muitas vezes medíocre, ou insistir nas mesmas atitudes. Porque todos nós somos chamados, no estado de vida em que nos encontramos, a mergulhar, a nos entregarmos. E é isso que Deus quer. E não pode mais, no nosso meio, ter aquela coisa, mas eu não sou capaz, eu não consigo. Nós estamos aqui há 3 dias pedindo o Espírito Santo. Nós estamos aqui há 3 dias, abrindo os nossos braços, rezando, pedindo, clamando, 3 dias, pedindo, Senhor, vem, Senhor, faça. Não é possível que Ele não vá realizar o que precisa em cada um de nós. Senão, nós podemos cair num olhar de que Deus não é Deus. Ele pode ser só algo que quando eu preciso ou estou numa situação de desespero, de muito desespero, eu vou procurá-lo. Osias queria entregar os israelitas aos inimigos, porque ele não via nenhuma saída. Ele já não tinha mais, porque ele perdeu a esperança e ele perdeu o seu vínculo com Deus. Então, quando ele perde essa dimensão deste vínculo com Deus, da escuta de Deus, o homem, ele começa a se desesperar. Que pode ser, se a gente hipoteticamente permanecer aqui uma semana, pode ser que isso comece, se a gente não estiver bem firme. Porque um dia a gente até dá risada, 2 dias
pode ser que alguns comecem, meu Deus, já está difícil. No terceiro dia, pode ser que algumas coisas já comecem a vir para fora. E é interessante porque o deserto, ele é isso. É a grande provocação. Quando nós estamos no deserto, nós estamos sobre um limite. E diante desse limite que nós estamos, nesse extremo que nós nos encontramos, as coisas começam a vir para fora. As murmurações, aquilo que a gente olha, né, até mesmo à nossa frente, é só areia e duna e não vê nenhuma vegetação, não vê água, não tem nada. E a gente começa, isso não vai dar certo. Ontem eu rezava, e eu só estou trazendo isso daqui, não vou dar nome, mas eu rezava ontem por uma pessoa e Deus dava a ela um pote. Nesse pote que Deus entregava a ela, ela olhava, Jesus estava sorrindo ao entregar este pote. A pessoa não. A pessoa não estava alegre ao receber esse pote. Ela simplesmente segurava na mão, com um olhar de preocupação. Como que é aquela música, o Kaique, que a gente estava cantando? Tudo que Deus dá é bom. Como que é? Hã? Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Não é isso? Como que é? Vamos repetir aqui. Ah, se eu tivesse esse dom. Ah. A tua vontade, boa, perfeita, agradável. De novo, só para ficar mais bonito. O teu Espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade, boa, perfeita, agradável. O pote não poderia ser outra coisa, né? Boa, agradável. E é isso que de alguma forma Deus também dá a cada um de nós. Só que muitas vezes daquilo que Deus está nos dando, acontece muito mais um olhar de questionamento do que de acolhimento. Mas eu preciso deixar isso. Ah, mas eu preciso fazer isso. Ah, mas precisa acontecer isso. Ah, mas não dá por conta disso. Ah, mas por quê? Mais e mais. Nós precisamos, né? É acolher. Acolher. Às vezes sem olhar o que está ali dentro. Mas se Deus, na sua bondade, né? Se para os pássaros Deus não deixa faltar nada. Ontem estava eu e a Helena ali, né? Aí de manhãzinha, menina acordar cedo também, né? Aí estava eu e ela sentada ali, daqui a pouco um esquilo veio até ali perto do carro, aí ficou na árvore ali, e aí veio, pegou uma frutinha que estava ali no chão, subiu de novo, depois desceu de novo, pegou mais uma. Deus não deixa faltar nada. Deus não permite que falte nada. Nós não estamos acreditando naquilo que Deus está nos dando. Precisamos, Giovana, parar de questionar. E nós precisamos acolher. Só vamos experimentar a partir do momento que a gente acolhe, não reclama, não murmura, e como a Camila trazia ontem, com amor. É esse amor que precisa dentro do nosso coração, né? Porque realmente é por amor. Muitas situações. É por amor.
Não é porque eu quero, não é só o querer, mas a gente tem algo que vai além, e é esse amor que nós recebemos de Jesus, que nós recebemos como graça de Deus, e isso faz com que a gente também possa devolver. E Deus quer a cada um de nós dar isso, dar esse pote. E aquilo que vai estar dentro do pote será a medida perfeita para a tua necessidade. Será a situação perfeita para aquilo que você precisa de alguma maneira acolher para a tua vida. E aí, fazendo uma provocação, pode ser ali a tua vocação. O pote pode ser a vocação que Deus está trazendo ao teu coração. O pote pode ser a decisão de um trabalho que eu preciso tomar, que eu preciso sair, que eu preciso fazer. Esse pote, ele pode ser uma mudança, uma transformação que eu preciso fazer. E Deus está dando ali alegremente para nós, dizendo assim, olha, aqui está. Pode ser o retorno a algo que nós deixamos. E Deus, com o seu pote dessa bondade, desse amor, Ele está simplesmente ali para nós, ali, toma. E nós estamos, mas Senhor, será que é para mim mesmo? Será que não é para o Isaac? Acho que o Isaac está precisando mais do que eu. Não, para você. Em Judite 8, então nós, os inimigos cercaram a nascente. E ali fizeram com que essa nascente, eles não chegassem água aos israelitas. Aí lá morava na cidade, no 8, morava na cidade por estes dias Judite, filha de Merari. Aí a gente pula um pouquinho aí que tem muitos nomes. Seu marido Manassés era da sua tribo e da sua parentela. Ele morrera nos dias da colheita da cevada. Ele estava dirigindo os que amarravam os feixes no campo e sofrera uma insolação, tendo caído de cama, morreu em Bertúlia. E em sua cidade sepultaram-no, com seus antepassados, no campo, situado entre Dotaim e Balamon. Judite vivia na sua casa como viúva, havia 3 anos e 4 meses. Fizera para si um quarto no terraço de sua casa, usava um pano de saco sobre os rins e trajava vestidos de viúva. Jejuava todos os dias da sua viuvez, exceto aos sábados, e em suas vigílias, nas luas novas e nas vigílias, nas festas, nos dias de regozijo da casa de Israel. Era muito bela de aspecto e formosa de rosto, prudente de coração e com bom senso, e muito honrada. Seu marido Manassés, que era filho de José, aí também tem alguns outros nomes, lhe deixara ouro e prata, servos e servas, rebanhos e campos, e ela se mantinha com isso. Não havia não havia quem fizesse a seu respeito maus comentários, pois era muito temente a Deus. Chegaram aos seus ouvidos as palavras inconsideradas do povo contra o chefe, por estar jurava ao povo entregar a cidade aos assírios depois de 5 dias. Então ele colocou ali, em 5 dias, se não tiver uma solução, eu vou entregar a cidade. Deixa eu ver aqui. Oi, Jesus.
10. Então, por intermédio da serva que administrava os seus bens, Judite chamou Uzias, Cabris e Carmis, anciãos da cidade, à sua casa. Quando chegaram, ela lhes disse: ouve-me, chefe dos habitantes de Betúlia. Não é correta a palavra que pronunciastes ante o povo neste dia, quando firmastes um juramento pronunciado entre Deus e vós, comprometendo-vos a entregar a cidade aos nossos inimigos. Se dentro de tantos dias o Senhor nosso Deus não nos enviar socorro, provar a Deus, né? Quem sois vós que hoje tentastes a Deus e vos pusestes no lugar de Deus em meio aos vossos irmãos? Agora tentais o Senhor Todo-Poderoso, vós que nunca entendereis coisa alguma, pois não sois capazes de sondar a profundeza do coração humano, nem de captar as razões do seu pensamento. Como então prescrutareis a Deus, que fez todas estas coisas? Conhecereis o seu pensamento e sondareis o seu projeto? Absolutamente, irmãos, não provoqueis o Senhor nosso Deus, porquanto, se não quiser ajudar-nos nestes 5 dias, poder Ele tem nos dias que quiser para ajudar-nos, ou então para exterminar-nos diante dos nossos inimigos. Vós, porém, não exijais garantias das vontades do Senhor, nosso Deus, pois Deus não é como o ser humano para ser intimidado com ameaças, ou como alguém que possa ser julgado. Por isso, aguardando a salvação de sua parte, supliquemos que venha em nosso auxílio, e Ele escutará a nossa voz, se bem lhe aprouver. Pois nunca houve em nossa descendência, nem há hoje tribo ou família ou clã ou cidade entre nós que adore deuses feitos por mãos humanas, como aconteceu nos primeiros tempos. Por esse motivo, nosso antepassado foram entregues às espadas e ao sangue, e caíram miseravelmente diante de nossos inimigos. Nós, porém, não reconhecemos outro Deus a não ser Ele, de quem esperamos que não nos despreze e que não afaste de nossa raça a sua salvação. De fato, se formos capturados, o mesmo acontecerá com toda a Judéia. Nosso santuário será saqueado e Deus pedirá conta dessa profanação com o nosso próprio sangue. Sobre vossa cabeça, entre as nações onde formos levados como escravos, Ele fará recair a morte de nossos irmãos, o cativeiro da terra e a devastação da nossa herança. Seremos alvo de escândalos e injúria diante de todos os que dominarem. A nossa rendição não nos garantirá o favor dos inimigos, mas em desonra a transformará o Senhor nosso Deus. Portanto, irmãos, mostremos a nossos irmãos que sua vida depende de nós e que é de nossa responsabilidade a preservação do lugar santo, da casa de Deus e do altar. Além de tudo isso, rendamos graças ao Senhor, e é a palavra de hoje, né? Rendamos graças ao Senhor nosso Deus, que nos põe à prova como a nossos pais. Lembrai-vos de tudo que Ele fez com Abraão e Isaque, e do que aconteceu a Jacó na Mesopotâmia, a Síria,
quando apacentava as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Por isso, pois assim como os fez passar ao fogo para perscrutar o seu coração, da mesma forma ele não está vingando-se de nós. É para advertir que o Senhor flagela os que dele se aproximam. Que palavra! Caramba! Eu agradecia ali a Deus e meu coração se enchia de alegria, mas ao mesmo tempo ele trazia também algo que, e aí isso cabe de uma forma particular, pessoal, para que a gente possa refletir. Existem ainda em nosso meio pessoas que não estão sendo fiéis ao seu chamado. Existem pessoas em nosso meio que não estão sendo fiéis ao chamado, primeiro, de ser cristãos. As desculpas, elas estão fazendo com que a gente permaneça numa condição, né, como a Giovana estava aqui sentada, né, enfaixada, presa. E é claro que tudo vai ficando pesado, mais difícil. O que Deus nos provoca é justamente para que a gente rompa, para que a gente saia dessas reclamações, dessas murmurações que não dá, que não tem jeito, que não é possível, que eu não consigo. Se você está aqui hoje, se você faz parte e tem a graça de viver este carisma, o carisma, ele te forma, ele te leva a superar essas situações que você está desistindo. As situações que você não está permitindo. As realidades que você não tem deixado Deus alcançar. A graça deste carisma que alcançou a minha vida, ela também está alcançando a vida de cada um de nós que estamos aqui. Para alguém que um dia disse, não tenho mais jeito, e era essa a palavra, num dia que eu estava determinado até acabar com a minha vida, se naquele dia Deus, Ele interviu para que isso não acontecesse, e hoje eu estou aqui, é para que a gente faça essa reflexão. Se eu estou aqui reclamando, murmurando e desistindo facilmente, eu preciso repensar. Não é aqui, eu não estou dizendo repensar a minha saída. Não, eu não quero que ninguém desista de Deus. Não é isso. Mas para que a gente possa tomar uma nova atitude e fazer com que isso seja uma motivação. Assim como Judite fez com Osias. Ela motivou. Tanto que depois vai vir a oração de Judite, né? E aí alguns, né, que já leram conhecem. Uma oração belíssima que ela faz, né? Ali se coloca diante do Senhor. Que é o que Deus pede. Que a gente se rasgue diante dEle. A gente se abra diante dEle. E reconheça que Ele é o Deus da nossa vida. Há um chamado que nós cantamos, mas precisa existir uma resposta. E a resposta, ela vem a partir do momento que eu permito, né, que as situações, elas também vão sendo resolvidas. Preciso me resolver. É ou não é? É ou não é, Rian? Eu posso só partilhar uma coisa? Você me permite?
Olha que benção. E aí a gente vê a mão de Deus. Rian, porque é naqueles dias que eu estava lá, né, mandando, tem 6 dando de louco, né? Aí a Cris me mandou quem eram os 6 que estavam dando de louco. E aí eu só vou entregar um, tá? O Rian. Os outros deixa pra lá. E aí eu liguei pro Rian, falei, ô Rian, o que tá acontecendo, cara? Você não vai pro retiro? O que é isso? Aí ele, não, cara. É que assim, há uns meses atrás, eu estava pedindo já essas folgas, já tinha conversado, já tinha resolvido, tudo certo. Quando chegou nessa semana, que era a semana do retiro, né? A semana anterior, né? Numa reunião com os chefes, eles decidiram que eu não ia tirar as férias, os dias, né, do carnaval, e ia trabalhar. E ele ficou todo chateado, enfim, né? Aquela coisa, sabe, jovem, meio revoltadinho, né, dona Célia? A senhora sabe, né? Tem uma jovenzinha, né, em casa, né? Isso, né? Falei, calma, filho. Né? Eu sei que é realmente um tempo muito difícil. O carnaval não é, Jennifer? O carnaval não é difícil? O carnaval não é fácil, mulher. Mandei recado pra gente. Mandou? Então aí, ajudou, olha aí. Era a outra que estava dando de louca, né? Já tem dois. Daqui a pouco sai mais 4. Até o fim da pregação. Até o fim da pregação entrega todo mundo. Mas, isso. Eita, olha. Deu certo. E aí o Rian ficou nessa angústia. Porque o desejo do coração dele era de estar aqui, né? Era mesmo, né? Era. O desejo do coração dele era de estar aqui, queria estar aqui, mas por um motivo de trabalho, ele não pôde e não ia estar. Falei, filho, reza. Mas de alguma forma, vamos tentando ver alguma coisa, para você não ficar solto, né? Porque um moleque desse, platinado, solto, cara, não ia dar certo, não ia dar certo. Aí eu falei, carnaval ainda, né? Só ali na Avenida Nova, dedinho. Não é mais isso, né? Não existe mais, né? Não. Ô Glauco, não é mais, né, velho? Não é. Quando foi? Na quarta-feira. Aí ele me liga. E o cara, não posso falar agora eu tô aqui trabalhando. Daqui a pouco eu te ligo. Aí liguei pra ele depois. Você atendeu, Rian? Amor. Porque assim, ó. Quando foi o Rian, eu falei assim, alguma coisa muito grave. Entendeu? Falei, aconteceu alguma coisa muito grave. Muito séria, olha aí a moral, hein? Muito séria, muito grave, né? Aí eu falei, daqui a pouco te ligo. Mas é por um bom motivo. Vanderlei, deixa eu vir ter o socorro aqui, ele liga só uma vez por mês. Por ano. Se Se deixar uma vez por semana. Não, mas não, tô brincando, mas... Pode ligar. Pode ligar. E aí ele ligou... E aí eu falei, daqui a pouco eu te ligo. Claro que umas 3 horas, 4 horas depois eu liguei, né? Certo, amor? Viu? E aí ele me deu a notícia, falou assim, olha, consegui os dias para ir no retiro. Então assim, Deus queria que ele estivesse aqui. Porque Deus queria falar alguma coisa para ele. Deus insistiu para que ele pudesse estar aqui, para falar algo ao coração dele, para entregar a ele esse pote. Assim também como para cada um de nós, Deus está falando alguma coisa. Comunitariamente, já foi falado muita coisa do que a gente precisa viver, certo? Né, Cris? Para deixar as pessoas em crise. Já foi falado. Agora, de uma maneira muito particular e pessoal, e aí foi muito providente a gente fazer aquele momento de vigília ontem, né? Para que Deus pudesse continuar falando aos nossos corações. E
toda essa provocação que nós estamos vivendo é o motivo, é a situação que Deus está falando assim, olha, né? E a gente está se levantando em oração, nós estamos rezando, pedindo água, vem água viva, né? Cantando agora bonito, vem água viva, né? Mas será que quando a gente olha para esse lugar, que é esta água viva, essa água do Espírito, ela vai entrar, será que esse local ele está apropriado para isso? Será que o nosso coração ele está realmente assim, sabe, preparado, aberto, para falar assim, vem água, vem abundância que pode vir encher essa caixa d'água do meu coração? Será que a gente está realmente limpo, está limpo ali? Porque eu olhei a caixa d'água ali vazia, não está tão não, o que tem eu não sei, mas bora lá. Mas eu olho para nós e a gente precisa olhar para dentro de nós. Porque pode ser que existam, né? Lembra de uma oração que nós fazíamos? Rachaduras. Não era isso? Há um tempo atrás nós rezávamos e existia rachaduras, trincas. Será que não é por isso que essa água ela está de alguma forma vindo? E aí a gente vai, né? Eu vou, aquilo que a gente fala do fala sério, né? E tinha alguns jovens que fizeram 7 fala sérios, né? Porque chegava na época do fala sério, eu vou, aí eu quero mudar, aí depois de uma semana não quero mais mudar, aí dava a época do fala sério de novo, não, eu vou mudar. E a gente de alguma forma fala muitas vezes isso. Nós, deixa eu ver que horas são, 11h50, tá bom. Nós não podemos, acho que isso daqui, esse momento, como eu dizia para alguns, e partilhava para aquela alma que está ali no fundo, o Wallace, falava para ele, isso daqui é para a gente só se abastecer, isso aqui é para a gente encher a caixa d'água, sabe? É para a gente, ou se de repente a gente perceber que a caixa d'água ela está com alguma rachadura assim, né? Falar assim, irmãos, dá uma força aqui, ó, dá uma ajuda aqui, ó. Vamos dar um jeitinho aqui nesse espaço aqui para poder ver se, né, se realmente a gente consegue dar um jeitinho aqui para que essa água venha e ela não saia, para que eu volte para a missão, para que eu volte para o meu trabalho, para que eu volte para dentro da minha casa, para que eu volte para as situações que eu preciso enfrentar, mas assim, cheio. Eu não posso sair daqui vazio, eu não posso sair daqui com vazamento. Caramba, meu, tudo tá assim, ó, Deus está falando, meu. É para nós, a gente precisa perceber essas coisas, esses mínimos detalhes que parecem, né? A gente brinca, gosta de brincar, gosta de dar risada, mas a gente precisa prestar atenção. Pode ser como esses encanamentos que nós estamos, está tudo velho, enferrujado, trincado ali com buraco. Ué, e aí? Nayara, né? Vou falar nada. Mas está aí na luta. Mas é isso, a gente precisa olhar, tá bom? Se estiver bom, beleza. Só vou encher aqui. Enche aqui, Senhor, estou aqui, ó, vem, enche. Aí sim, vem água viva. Mas se não, gente, por favor. Vamos dar uma olhadinha com mais caridade para você mesmo. Com você mesmo, né? Não, caridade com você mesmo. Olha. A gente vai fazer um momento agora de sair um pouco ali, né? Num deserto, um silêncio. Não se distraia. Não tire o foco. Olhe para você. Caramba, o que eu preciso? Eu preciso mexer nisso mesmo. Às vezes, pode existir situações dentro da comunidade que o Isaac pode ter falado alguma coisa para mim, só que o Isaac nem sabe o que ele falou para mim, e eu estou há 1 ano esperando a fogueira. Para me reconciliar com Isaac. Caramba, meu. E aí, isso é uma trinca. Cada situaçãozinha dessa é uma trinca, né? E aí você imagina, é uma trinca aqui, é uma trinca ali, é uma rachadura ali. Aí vão existindo coisas mais pesadas, né? Aí sem falar nas coisas de pecado mais pesado. Aí cada um na sua consciência, no seu exame, vai poder de alguma maneira refletir. Mas poxa, a gente está aqui para isso. Arrumar essa caixa d'água. Deixar ela bem bonitinha, dona Célia.
Que é assim, ó, vem água, vem. Não está cheio ainda, mas está indo. Mas tá bom, é isso. É o processo, é o caminho. O que a gente não pode é deixar ela vazia. Nós não podemos deixar esta caixa d'água vazia, que é o nosso coração. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.